Shalom, shalom, Baruch Hashem. Venho mais uma vez trazer para vocês um estudo sobre a Torá do Eterno. Entendendo a Torá e as suas leis, estatutos, preceitos, juízos, mandamentos. Não sei se a câmera está pegando, não sei se está com qualidade, mas se vocês estiverem ouvindo o áudio, já dá para captar a mensagem que nós estaremos trazendo para vocês. Quero fazer uma oração, iniciar com uma oração. Baru atar Adonai Eloheinu melech haolam, bendito sejas tu, Eterno, nosso Elohá, Rei do Universo. Eterno de Israel, nos ajude, nos oriente nesta mensagem, que o Eterno possa colocar a tua ruach sobre nós, abençoando-nos com o estudo, a orientação dos teus preceitos, das tuas leis, entendendo a Torá e as suas subdivisões. Bishem, Yeshua HaMashiach, em nome de Yeshua HaMashiach. Amém. Baruch Hashem. Shalom a todos. Vou estar aqui compartilhando algumas telas. Espero que vocês consigam perceber. Bom, temos aqui sobre a Torá e algumas subdivisões da Torá. Temos dentro da Torá as expressões como juízo, preceito, estatuto, lei, mandamento, instrução, que é a própria Torá, significado da Torá. Por exemplo, a palavra aqui em hebraico Torá, nós temos como instrução. Instrução no hebraico significa Torá, no plural, Torot. Esta palavra Torá, porque ela não pode ser traduzida apenas como lei? Porque Torá quer dizer a instrução do Eterno, que está dentro do Pentateuco, a forma grega de se chamar os 5 primeiros livros da Bíblia, que vai de Gênesis a Deuteronômio, em hebraico Bereshit a Devarim. Então, dentro desses 5 primeiros livros das Escrituras, que nós chamamos de Torá, instrução, contém normas, preceitos, estatutos, juízos, que são 613 mitzvot, mandamentos. No entanto, a palavra Torá está além de significar apenas mandamento. Por quê? A expressão instrução traz para nós o quê? O conceito de que o Eterno nos ensina através de histórias, através de relatos verídicos, através de experiências vividas por pessoas, através de erros e acertos dessas tais pessoas. Então, dentro desse aglomerado de situação, nós temos de Bereshit a Devarim, de Gênesis a Deuteronômio, nós temos a expressão Torá, instrução. Agora, sabemos que na Torá contém 613 mitzvot. Vamos entender aqui em cima a primeira expressão, que se chama mandamento. Mandamento em hebraico, mitzvah. Mitzvah, no plural, mitzvot. Mitzvot. Então, a expressão mitzvah representa os mandamentos diretos do Eterno para nossas vidas. Depois eu vou explicar como subdividir, entender a Torá e as suas subdivisões em termos de mandamentos, leis, estatutos, preceitos, juízos, ordenanças. E eu não vou focar em todos. Por exemplo, eu não vou colocar a expressão Kelala, outras expressões que conotam as próprias ordenanças do Eterno, mas eu vou colocar as principais. E a primeira, mitzvah, mandamento. Por um exemplo, o mandamento é uma ordem direta. Agora, através daquela ordem direta, o Eterno dá
as suas subdivisões. Temos o mandamento, não adulterarás. Mas dentro da expressão da mitzvah não adulterarás, nós temos subdivisões, nós temos juízos, caso a pessoa adultere, nós temos os estatutos, o que é considerado adultério, o que não é considerado adultério, como uma pessoa pode ser julgada pelo ato de adultério. Aí vão entrando os estatutos, preceitos e os próprios juízos do Eterno. Então, mandamento, mitzvah, uma ordenança direta do Eterno para nossas vidas. Segundo, aqui nós temos lei. Lei no sentido de significar, no hebraico, a expressão, a conotação é da'at. Da'at correlaciona-se também com edito real. O Eterno, quando ele fala como um rei, ele dá o seu edito real, para nós podermos obedecer, ele sela com a sua autoridade suprema. Mas os reis também emitiam as suas da'at, né? a sua lei, a sua da'at. Por exemplo, em Daniel 7:25, nós temos a expressão que um poderio iria se levantar na terra, iria fazer com que os kadoshinhos separados, sediquim do Eterno, justos, padecessem, e cuidaria de mudar os tempos, que nós sabemos que a expressão moedim, os tempos, os festivais, os tempos apontados pelo Eterno para adorar, e também a lei, a expressão lei ali é da'at. Então, o edito real, este poderio, iria tentar mudar os editos reais do Eterno. Em terceiro plano, nós temos aqui os estatutos, ou aqui no singular, estatuto, que hukat. A expressão hukat, que em sua pluralidade é hukim. Essa expressão hukat, ela classifica-se numa posição de leis, muitas dessas leis que nós não conseguimos compreender na Torá. Essas leis que esses estatutos que a gente não compreende na Torá, porque o Eterno deu esse tipo de lei para nós obedecermos, ela está classificada como hukat, ou hukim, estatutos. Um dos exemplos, a Adamá Pará, né, a novilha ruiva, que muitos dos rabinos, muitos líderes judaicos não conseguem entender amplamente o significado, porque o Eterno pede uma novilha ruiva e coloca esta ordenança. Por exemplo, a mulher, caso o espírito de ciúme se abatesse sobre um homem, ele não tinha certeza, tinha fortes convicções, mas não tinha como provar, de acordo com a Torá, não tinha as testemunhas, então ele levava essa mulher aos Kohenim, e o Kohen Hagadol colocava ali, pegava água do chão do santuário, que, para quem não sabe, o pó do Mishkan lá, do tabernáculo, era considerado impuro, porque ali tinha a questão da contaminação com sangues. E daquele pó movia-se, colocava num copo e ela tomava. Caso ela fosse adúltera, o ventre dela inchava, a coxa murchava e ela estava amaldiçoada, ela não poderia ter mais filhos. Mas se ela fosse inocente, nada aconteceria com ela, e o ventre dela era abençoado para poder conceber filhos. Portanto, as pessoas, parece até um tipo de magia ali, muitos não conseguem compreender. Então, o mandamento que a gente não consegue entender, mas a gente obedece por saber que o Eterno tem a sua sabedoria por excelência, e por isso nós obedecemos. Então, vem da expressão hukat. Depois eu vou explicar um pouco mais sobre hukat a vocês. Preceitos, além de outras expressões para preceitos, porque para cada tipo de situação, no hebraico é usada uma palavra diferente. E aqui eu não poderia colocar todas, só coloquei os principais. Nós temos a expressão edá, em seu plural,
Edá, no seu plural, edut, que são os preceitos do Eterno. Eu vou tentar explicar isso a vocês na íntegra, usando um exemplo do nosso dia a dia, para vocês entenderem sobre mandamento, lei, estatuto, preceito, juízo, instrução do Eterno. Nós temos também juízo. Aqui, mitzpat. Mitzpat. Essa expressão, ou mishpat, ela tem na sua pluralidade mishpatim. Mishpatim. Então, nós temos aí os juízos do Eterno. Mas Moshe, Rosh Moshe Ben Shalom, o que representa o juízo do Eterno? Aquilo que ele previamente já avisou que caso você não obedeça, aquilo aconteceria na sua vida, para o bem ou para o mal. Então, através do seu preceito, né, que é um conceito pré-concebido, o Eterno já havia avisado, já teria avisado, mas ele avisou também as consequências de obedecer ou desobedecer às instruções, à própria Torá. Então vem aí ocorrendo o mitzpat, o juízo do Eterno, através da vida daquela pessoa. A instrução aqui, a Torá, eu já havia avisado, e nós temos aqui também, por exemplo, vou voltar aqui a compartilhar a tela. Que nós vamos estar estudando sobre a expressão exatamente Hukat, que são os estatutos do Eterno Israel. A palavra hebraica para esculpir, talhar, harut, é da mesma raiz de decreto, huk, da onde nós tiramos Hukat. Então, a expressão no hebraico entalhar ou esculpir, harut, vem do radical, está dentro da mesma raiz de huk, decreto ou hukat, preceitos, estatutos, daqueles mandamentos que não entendemos seus significados. Nossa atitude para com a Torá, a instrução eterna do Eterno de Israel, deve ser o mesmo que um huk, que um decreto. Mesmo não compreendendo o huk, continuamos a fazê-los porque é a vontade do nosso Pai, Yud-He, Vav-He. Se nós pegarmos, depois eu vou ler para você, espero que as telas estejam compartilhadas, porque fica melhor para vocês entenderem. Irmeiarro, Jeremias 31, 33. Nós temos lá, falando sobre o Eterno, entalhar, esculpir, gravar ou grafar a sua Torá nos nossos corações. Eu vou estar lendo depois. Também a palavra hebraica, harut, esculpir, talhar em pedra, lembra a palavra herut. A palavra herut, liberdade. Quando a Torá está esculpida em nossos corações, encontramos a verdadeira liberdade. Nós temos Yaakov, Tiago 2,12 falando sobre sermos julgados pela Torá da liberdade. Só quando realmente temos a Torá esculpida no nosso coração, quando o Eterno fizer harut, talhar, esculpir a Torá em nossos corações, nós aprendemos a observar o hut, né, o decreto do Eterno. Quando Irmeiarro 31, 33 completar, nós vamos entender melhor Yaakov 2,12. Então, a palavra herut, liberdade, está dentro dessa raiz de harut, talhar, esculpir, huk, hukat, estatuto, decreto do Eterno, Baruch Hashem. Por exemplo, vamos ler então o que está em Irmeiarro, Jeremias 31, 33. Mas este é o decreto, aqui é o Hukat, o Hut, que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Yahweh, Yud-He, Vav-He. Porei a minha lei no seu interior e a escreverei no seu coração.
e eu serei o teu Elohá, e eles serão o meu povo. Temos um ensinamento muito legal da parte dos rabinos. Por exemplo, quando você escreve a Torá sobre um papel, você está anexando uma tinta sobre uma folha. Aquilo foi colado. Aquilo, a tinta não é do mesmo material do papel. Então, você pega o material externo e adere, cola ali naquele outro material que está servindo como folha, como papel. Mas quando o Eterno entalha, ou entalhou os seus 10 mandamentos, suas 10 mitzvot, as duas ordenanças diretas, sobre tábuas de pedra, na verdade, as leis foram escritas pelo dedo de Hashem, mas não houve ali um material distinto sendo colado nas tábuas de pedra. As próprias palavras estavam entalhadas. As próprias palavras eram pedras, simbolizando que a lei do Eterno, ela é para sempre. Não tem fim. Pedra simboliza eternidade. Os 10 mandamentos foram dados como leis eternas. E o Eterno não tingiu, ele gravou ali. Ele entalhou. Então, por isso a expressão Rukat vem da mesma expressão entalhar, vem da mesma expressão Herut, liberdade. Então, quando o Eterno realmente fizer isso aqui, que está profetizado, Irmeiarro 31:33, o Eterno, ele vai colocar, ele vai gravar, ele vai entalhar a lei no coração do povo de Israel. E aí, só então, só assim, Hashem será o seu Elohá, e o povo de Israel será o seu Am, o seu povo. Baruch Hashem. Então nós estamos aí entrando dentro do hebraico e entendendo alguns conceitos maravilhosos que o Eterno tem para nós. Olha o que nós encontramos em Iacov, Tiago 2,12. Falem e hajam como quem vai ser julgado pela lei, a Torá da liberdade. Olha que a expressão Torá, que dentro da Torá temos Ruká, né? Temos a expressão Ruk e temos a expressão aqui liberdade. A expressão, eu havia dito que a expressão liberdade, ela vem da mesma raiz da expressão estatuto. Então, nós temos que falar e também agir como quem vai ser julgado pela a Torá da liberdade. Qual a Torá da liberdade? É a graça? Os mandamentos caíram por terra, não existe mais lei? Ora, se não existisse mais lei, não existiria mais transgressão, mais pecado. Mas Shaul Hachalia, o apóstolo Paulo, disse claramente que se não houvesse iniquidade, pecado, mandamento, aliás, se não houvesse lei, não haveria iniquidade, pecado. Só existe pecado porque existe mandamento. Então, que Torá da liberdade? Lembram-se que quando o Eterno tirou o povo de Israel do Egito, o Eterno não deu Shabat para o povo dentro do Egito. Primeiro que o Shabat que o povo guardou foi datada do segundo mês, Bemidbar, Números, capítulo 15, no segundo mês, no dia 15, o povo para, depois da saída do povo do Egito, o povo para e pede ali carne. O Eterno manda carne e promete que no dia 16, no dia imediato, eles sairiam e colheriam maná. Daí, você conta 6 dias. No dia 21, o Eterno, ele dá ali porção dobrada para que no dia 22, Shabat, o povo não colhesse mais maná, não precisasse sair para colher maná. Se o mês judaico começa pela lua nova, dia 22, nós sabemos que está num quarto minguante. A lua está num quarto minguante. Então, nós podemos saber pela Torá
qual foi o primeiro Shabat que o povo de Israel guardou depois da saída do Egito, que foi exatamente dia 22 do segundo mês. Então, por que Jacob fala aqui da Torá da liberdade? Porque o povo de Israel, depois que ele é libertado, aí sim, Israel passa quase 2 anos, 1 ano e 8 meses ao pé do Monte Sinai, aprendendo as instruções, os preceitos, estatutos, juízos, as mitzvot, os mandamentos do Eterno. Então, e ali recebe as festas. O povo de Israel não recebeu festas lá em Mitzraim, na terra das limitações no Egito. O Eterno deu as festividades, deu os mandamentos para o Eterno em ordenança, depois que eles foram libertos. Então, nós seremos julgados pela Torá da liberdade. Se você está cativo pelo pecado, Yeshua falou, aquele que comete transgressão da Torá é escravo. Se o Filho do Homem verdadeiramente não vos libertar, vocês não estarão livres. Ah, mas nós somos filhos de Abraão, nós somos livres. Mas aquele que comete pecado é escravo do pecado. Então, arratar o pecado, que é errar o alvo, é errar a Torá, é deixar a lei, a instrução do Eterno, para a direita ou para a esquerda. Então, nós temos aí 613 ordenações do Eterno, e por elas seremos julgados pela Torá da liberdade, porque a Torá foi dada para um povo livre e não para um povo escravizado. Baruch Hashem, espero que vocês tenham conseguido entender isso aí, e eu tenha conseguido também compartilhar. Bom, uma coisa maravilhosa é que se a gente pegar a primeira palavra da Torá, ela é Bereshit. Reshit é o quê? Princípio. B, traduzido comumente como no princípio. Bereshit. Então, nós temos em Bereshit, livro de Gênesis, capítulo 1, versículo 1, o Eterno começa a Torá com a letra Beit, de Bereshit. Mas, se você for para Devarim, Deuteronômio 34, 12, pegar a última palavra da Torá, é Israel. Israel é a última palavra da Torá. Então, você vê que a primeira palavra da Torá no princípio, e pega a última palavra da Torá, Israel. Então, Israel está no princípio, o princípio está com Israel. Porque Israel devia ser luz para as nações, deveria brilhar para as nações. No entanto, mais do que isso, a palavra Bereshit, que é a primeira palavra da Torá, e Israel, que é a última palavra da Torá, tem dentro de si, eu vou estar lendo aqui para vocês, explicando a vocês, que se vocês pegarem, por exemplo, a expressão, a última expressão da Torá, Israel, com a primeira expressão da Torá, Bereshit, você vai ter duas letras. Você vai ter a letra Lamed, que é a última letra de Israel, e vai ter também a letra Beit, que é a primeira letra da Torá de Bereshit, Gênesis. Se você juntar a primeira e a última letra da Torá e inverter, você vai ter a expressão exatamente Lev. Lev é o quê? Lev é coração. Então, se você pega a primeira letra, a última letra da Torá, e coloca junto, adjunta da primeira letra da Torá, você forma aí a palavra coração, explicando exatamente o que está em Irmeiar, que o desejo do Eterno é entalhar, imprimir a Torá em nossos corações. Somente quando o Eterno fizer isso, nós seremos povo do Eterno de fato, e o Eterno será nosso Elohá. Se nós não tivermos a Torá em nossos corações, nós não poderemos ser povo do Eterno, e o Eterno não poderá ser o nosso Elohá. Por isso, escrito está que todo aquele que rejeitar
a Torá, os mandamentos, até a sua oração é abominável. Então, como vocês podem estar vendo, agora outra coisa interessante, não ia falar sobre isso, mas se você junta a expressão Israel, que a última palavra da Torá, de Devarim, Deuteronômio, com a expressão Bereshit, você tem aí, como eu falei, duas letras, Lamed e Beit, que forma coração. Agora, Lev, se você, por um exemplo, entender que a primeira palavra, a primeira letra da Torá é Beit, e Beit no hebraico por si só significa casa, está falando que a Torá é a nossa casa. E a última letra da Torá, Lamed, ela conota o número 30 e também a expressão discípulo, porque todos os correnim os sacerdotes só poderiam atingir a idade mínima para exercer o ofício de sacerdote com 30 anos. Yeshua foi imergido com 30 anos, Davi assumiu, né, o seu reinado com 30 anos, e Yosef no Egito também, como José como governador, e 30 anos é a idade mínima para a pessoa receber uma unção, para exercer alguma função sacerdotal. Até antes disso, passa-se estudando. Então, Lamed, por si só, esta letra simboliza discipulado, discípulo. Daí a expressão Talmid, né? A expressão Talmid ou a expressão Talmud vem da mesma raiz, da letra, surge através da letra Lamed, que conota 30, discípulo, discipulado, aprendizado, tempo de aprendizar, de aprendizado. E a letra Beit, que é casa. Então você pega a primeira letra da Torá, quer dizer casa, a última letra, discípulo. Junta isso, além de formar leve coração, aparece também a expressão discípulos da casa, ou casa dos discípulos. Então, quem quer se tornar um Talmid, um discípulo de Hashem, tem que estar estudando na casa, na Torá, na base das Escrituras. Bom, falei muito sobre essas codificações, quero voltar a falar aqui, a dar um exemplo. Não sei se eu estou conseguindo compartilhar, minha internet hoje não está boa, estou arriscando. Bom, vou explicar agora sobre mandamento, lei, estatuto, preceito, juízo, instruções, decretos, na prática, trazer para os dias de hoje para você poder entender. A expressão mandamento, como eu falei, é uma lei direta, é uma mitzvah. Mitzvah é um mandamento direto. O mitzvah não é explicado. O mitzvah, o Eterno dá e ponto. As explicações, as ordenações, os preceitos sobre as mitzvot, os mandamentos, aí sim está incutido nos estatutos, preceitos, os juízos, as explicações, as ordenações sobre aquela lei direta. Quando o Eterno falou nas tábuas de pedra, não matarás, e ponto. Agora, nos estatutos, preceitos e juízos, você vai ver a lei sobre as cidades refúgios, sobre os assassinos, aqueles que matam sem querer. Tinha em Israel três cidades refúgios ao sul e 3 cidades refúgios ao norte. Se a pessoa matou sem querer alguém, correria para uma dessas cidades mais próximas. E o parente que quereria, por exemplo, vingar, não poderia. Se entrasse nessas cidades refúgios e matasse, ele era um assassino. Mas se aquele que matou por acidente saísse dessa cidade de refúgio e alguém vingasse o sangue daquele parente, ele não seria tido como assassino, porque aquele que matou por acidente não cumpriu um estatuto. Mas ele deveria ficar na cidade de refúgio, em uma dessas 6 cidades refúgio. Interessante que o 6º mandamento é não matarás, e o Eterno dá justamente 6 cidades refúgios para o povo se refugiarem. Parece que o Eterno quer que o povo, a saber que tem 6 cidades refúgios para os assassinos que assassinaram sem querer, que mataram sem querer uma pessoa acidentalmente,
lembrar-se das 6 cidades e do 6º mandamento, que é não matarás. Enfim, e aquele assassino ali não sairia daquela cidade até a morte do Kohen Hagadol, do sumo sacerdote. Morrendo o sumo sacerdote, ele poderia sair, e aquele que, na sua ira, na sua fúria, queria vingar seu irmão, seu pai, não poderia mais. Então, o mandamento é uma ordem direta. Eu vou explicar isso de uma forma bem simples, prática para vocês. Por exemplo, se você trabalhar, pense que você trabalhe numa empresa e o seu patrão, ele chega para você e te dá uma ordem direta. Essa ordem direta é um mandamento da empresa. Ele fala com você, fulano de tal, você deve sair do Espírito Santo e viajar para São Paulo. Ponto. É um mandamento, é uma mitzvah, é uma ordem direta do seu superior, do seu patrão. Agora, dentro dessa ordem, ele vai dar os estatutos, preceitos e juízo. O que é o preceito? É aquilo que você já aceitou previamente. Por exemplo, esse patrão, ele diz para você, olha, você não deve ir do Espírito Santo a São Paulo via terra, você não deve ir de ônibus, você não deve pegar um ônibus da Águia Branca e ir para São Paulo, você deve ir via aérea, você deve ir por avião. Ponto. Já é uma ordenança em cima da mitzvah. Qual é a mitzvah? Sair do Espírito Santo e ir para São Paulo. Até então você não sabe o que você vai fazer lá. E o Eterno começa agora a dar seu patrão começa a dar os preceitos, os estatutos. Os preceitos é o quê? Você não deve ir por terra, você deve ir por cima. E dentro desses preceitos, ele vai falando, você não deve viajar pela TAM, você deve viajar pela companhia aérea Gol, ou Azul. Aí ele está dando os seus preceitos para você. E os estatutos é o quê? Os estatutos é aquilo que ele vai te dando para te proteger. São leis, são ordenanças que garante sua segurança, que garante a segurança da outra pessoa. Você deve andar nos estatutos, porque os estatutos, eles te dão certas seguranças, te dão certos privilégios. E, por exemplo, esse estatuto, dentro do estatuto ele diz, você vai viajar, vai pela via aérea, vai viajar pela companhia Gol. E caso teu irmão passe mal, é obrigação sua ajudá-lo. Ou, por exemplo, não converse com seu passageiro. Seu patrão te deu o mandamento para você ir para São Paulo. Te deu o preceito para você não ir via terrestre, né? Mas não ir por terra, mas ir pelo céu. E te explicou que você deve ir pela companhia Gol, pela a companhia de viação Gol. E agora está te dando estatutos. Você não vai parar, não vai fazer alguma conexão, porque para garantir a sua sobrevivência, para que você não seja assaltado, para que você não se perca durante o caminho, você vai direto. Então, o estatuto é de certa forma uma ordenança para você, mas que vai te garantir certas proteções. E o seu patrão, ele sabe o porquê está te falando isso. Agora, dentro dos estatutos que garante a sua cidadania, garante os seus direitos, garante sua proteção e a do próximo, do teu próximo, já dados os preceitos, ele vai dar agora os juízos. Olha, caso você, mesmo sabendo que deve ir para São Paulo, mas se você for, me lembrei da passagem, né? Que o profeta Ioná deveria ir para Nínive. Ele pegou a direção e foi para outro lugar. Ele descumpriu uma mitzvah direta. E o que aconteceu? Aconteceu coisas que ele não previa. Acabou
no ventre do grande peixe, passou 3 dias e 3 noites lá dentro, enfim, até ser vomitado nas praias de Nínive, ó, na proximidade ali da cidade de Nínive. Então, veja bem, seu patrão te deu o mandamento, vá para São Paulo. Depois ele explicou isso nas leis, nos estatutos, nos preceitos. Agora ele vai dar o seu juízo. Olha, caso você desobedeça, não vá para São Paulo, mas se você for para o Rio de Janeiro, então você será expulso da empresa. Isso é um juízo. Agora você está entendendo um pouquinho sobre obedecerá meus mandamentos, meus preceitos, meus juízos. Agora você está entendendo um pouco. O juízo é o quê? Aquilo que foi previamente avisado, caso você desobedeça, tem uma pena. Mas caso você obedeça a mitzvah, você caso vá para São Paulo, mas ao invés de você ir pela companhia Gol, você vai pelo ônibus, via Águia Branca. Então, nesse caso, você não será expulso da empresa, mas tomará uma suspensão de tantos dias. Ou será rebaixado de cargo. É um tipo de juízo. Mas vamos supor que você tenha ido para São Paulo, tenha ido pela companhia Gol, mas tenha feito uma conexão. Neste caso, você não será rebaixado do seu posto, não será muito menos expulso da empresa, mas você pagará uma multa. Muitos dos mandamentos do Eterno, dos estatutos e preceitos descumpridos, a pena do juízo era o quê? Uma multa. A pessoa tinha que botar a mão no bolso e ressarcir. Então, para que você, de uma forma didática, de uma forma clara, de uma forma explícita, você consiga entender o que é mandamento, a diferença de da'at, edito real, né, de estatuto, hukat, de edá, preceito, de mitzpat, juízo, e a Torá, que abrange tudo isso que é a instrução do Eterno. Muitas pessoas não compreendem Shaul Hachalia, o Talmid Shaul, Rabino Ravi Shaul, Paulo, porque quando se traduz para o português, meu pai, você vai ler, quando a expressão está no Pentateuco está falando Torá, que é instrução, a palavra está ali, manda lei. Quando está falando preceito, edá, está falando lei. Quando está falando da'at, edito, está falando lei. Está lá na João Ferreira de Almeida, lei. Está falando de estatuto, hukat, lei. Está falando sobre mandamento direto, mitzvah, está lá, lei. Quando Shaul está condenando ali a halachá, que é preceitos de homem. Hala quer dizer o caminhar, andar, né, o caminho, as ordenações rabínicas. Isso não implica em dizer que todas as halachot sejam más, sejam ruins. Não, a maioria são boas. Mas criaram halachot, mandamentos, preceitos rabínicos humanos que trazem fardo, peso para o povo. Criam, em cima das 613 leis, mais leis, que eles chamam de cercas. Muitas dessas são boas, outras não são boas, outras vão contrário à própria intenção, vai contra o âmago, né, da questão. Então, nós encontramos o próprio Hashem falando através do seu profeta, seu Navi, vocês me louvam com os lábios, mas o coração está longe de mim, porque vocês seguem halachot, preceitos, mandamentos de homens. Quais os homens que faziam os mandamentos? Os rabinos, os escribas, eram pessoas importantes que podiam criar uma halachá. Não era qualquer pessoa que podia criar uma halachá. Então, mais tarde, Yeshua fala contra as halachot, quando o ancião chega, olha, veja que os teus discípulos comem por lavar as mãos, não cumprindo assim as halachot, né, os preceitos, as doutrinas dos anciãos, os mandamentos dos anciãos, e Yeshua fala, eu não guardo halachot, mandamentos de homens aí, homens destacados, rabinos, mas eu sigo os mandamentos do meu pai, as mitzvot que
trazem a vida eterna. Bom, Shaul também falou a mesma coisa. E muitas pessoas não entendem, porque às vezes Shaul está falando da terra de Namosa, ou Namosa, terra de Namosa, preceitos humanos. E ele está indo contra aquilo ali, a pessoa, aí foi traduzido como lei, lei. Numa parte parece que Shaul está falando a favor da Torá, na outra parece que ele está falando contra. Então tem 4 regrinhas para você gravar aí. Quem, para quem, quando e por quê. Quem disse, para quem disse, quando disse e por que disse. Se você usar essa regra, 90% das questões você decidirá de forma positiva e conseguirá entender a verdadeira mensagem do contexto. Quem disse, para quem disse, quando disse e por que ele disse. Quem, para quem, quando, por quê. Quem, para quem, quando, por quê. Você entenderá o que Shaul disse, para quem ele estava escrevendo, por quando ele disse e por que ele disse. Baruch Hashem, o Eterno abençoe a todos, em nome de Yeshua HaMashiach, Bishem Adonai. O Eterno nos abençoe sempre, sempre, sempre.